Isso aqui é extremamente freudiano, né? Que conselho você daria ao jovem Álvaro que estaria começando a carreira? Eu falei, Freud, né? Pensem lá em você, criança. Onde Cara, está? ele pega muito no papo que a gente tava. Você falou essa Né? semana no almoço do, do princípio, do valor da advocacia. Né? Pois é, eu acho que Quem tá pode ir por começando aí. É. hoje, quem tava começando lá atrás. Boas, vamos começar mais um podcast Expresso Jurídico, mas hoje eu vou ter que confessar a vocês que eu não estou muito confortável, não, porque o Felipe, o Bruno, que são esses personagens de bastidores aqui, eles sempre ficam me perguntando sobre a história da advocacia, o que é que eu vejo, o que é que eu entendo, não sei o quê. E aí, o que é que nós decidimos fazer, então? Falar sobre o direito, falar sobre a advocacia, falar sobre justiça no seu maior, na sua maior expressão, né? Para que só um papo mesmo sobre essa vida de 43 anos de advocacia. Né? Então eu pedi, já que me enche o saco, Felipe, para hoje sentar aqui e participar, e se ele fizer alguma pergunta complicada, difícil, ou que eu não queira, eu comunico a vocês, que vocês serão minha testemunha, para fazer a demissão por justa causa aqui gravando. E Aqui. pergunta não, é só mediação também. A gente tá aqui batendo um papo e Né? gravando. Essa é a diferença, né? É. Como se estivesse no sofá da sala. É. Mas o Felipe, primeira coisa que o Felipe quer saber, me pergunte, vai. Eu Cuidado, achava que a gente cuidado. podia. Não, então, pra começar, eu achava que essa história, não só de 43, mas de 60, não vamos falar a sua idade, 60 e pouquinhos anos, 67. daria um livro. E eu acho muito interessante a gente começar um ponto de partida que você acha legal na sua juventude, onde você começou ou a trabalhar, ou fazer alguma coisa nesse sentido, pra gente vir fazendo uma linha do tempo bacana. Então, assim, sem ser chato e sem coisa, mas eu acho que o que me trouxe para o direito, sem dúvida alguma, foi meu pai. Né? Meu pai é um cara do interior, de Sapucaia, né? Uma cidade aqui no interior do estado do Rio, divisa com Minas, que tem, se contar hoje, deve ter 18 ruas. Mas a minha avó considerava as 3 cidades mais importantes da América para ela, devia ser Nova York, Sapucaí e Buenos Aires. O resto não existia. Sapucaí era o centro do mundo, né? Então eu trago isso porque quem é do interior sabe que a gente está falando aqueles valores de família, aqueles valores mais tradicionais, não sei o quê, que para mim são muito importantes, né? Trouxe isso. A cidade deles não tinha recurso. Meu pai sai e vai estudar no colégio do Plínio Leite, que era um colégio muito famoso em Petrópolis, né? Até hoje tem em Niterói. Vai estudar no Plínio Leite e lá ele conhece o Roberto Silveira, que se transformou o melhor amigo dele, e o Roberto começa a vender groselha no intervalo para ajudar nas despesas, e meu pai vai lavar o carro do Plínio Leite e ajudar na secretaria para ajudar. E não eram pobres, não, eram classe média do interior, tudo filho de fazendeiro. Mas aquela coisa de tem que correr atrás. Eles vêm para o Rio, meu pai vai fazer faculdade de Direito na UF, o Roberto vai fazer comunicação, o meu avô, que era prefeito, aqueles coronéis do interior, morre. Isso na ditadura do Getúlio. O meu pai morre, o meu pai larga a faculdade e é nomeado prefeito interventor em Sapucaia com 21 anos de idade. E fica lá. Muito novo, né? Por 2 anos. Né? Quando ele volta para a faculdade, ele conhece minha mãe. E aí, eles, com o primeiro namorado da minha mãe, eles vão, se formam, se casam. Meu pai aí, logo depois foi para o IPAS, ser chefe de gabinete do IPAS. Roberto Silveira se elege governador, meu pai se elege deputado estadual, presidente da Assembleia, e vem essa confusão toda. E em 69, meu pai é cassado. Eu tinha 10, 11 anos, meu pai é cassado. O meu avô, pai de mãe, uma grande condição financeira. Meu pai, deputado, candidato ao governo do Estado, aquela coisa. E a gente passou fome, literalmente. Tinha dias lá em casa que a minha mãe falava assim, hoje é lanche, pão com ovo.
Ah, não, hoje é jantar, arroz com ovo, que não tinha. O que a gente tinha de comida, meus tios que mandavam, e mais. Tinha na esquina da minha casa, tinha um quitandeiro, chamava Seu Pedro. Hoje é um mercado na esquina. E o Seu Pedro mandava, que era o que nos alimentava, fora meus tios, etc. Minha roupa era dos meus primos, que eu usava. Eu e meus irmãos, né? Mandava uma cesta de comida toda semana. Quando meu pai consegue melhorar e ele vai para Nova Iguaçu, primeiro para Caxias, depois para Nova Iguaçu, para abrir o escritório, trabalhar, ia de ônibus, né? Depois disso tudo, desse poder todo, né? Para Caxias com 5 filhos. Quando ele começou, ele comprava uma caixa, 2 caixas de Casal Garcia, aquele vinho português. Todo dia 22, 23, me chamava, falei, vamos lá no Seu Pedro. E eu ia com ele, que era assim na esquina, né? Obviamente, eu carregando as caixas, e isso eu já tinha 18, 19 anos. E a gente lá, eu acho que eles tomavam uma caixa, os 2 ali, meu pai e o quitandeiro, e o outro, o quitandeiro levava para casa. Eu achava aquilo um saco. Mas eu boto isso porque eu acho que começou a me dar a noção de justiça, de gratidão, dessas coisas. E aí eu fiquei em dúvida se eu fazia faculdade naquela época, né, 16, 17 anos, de engenharia. E eu pensei seriamente em fazer engenharia, porque o meu primo Luiz Eduardo era engenheiro. Nunca soube disso. Meu primo Luiz Eduardo era engenheiro, todo mundo adorava Luiz Eduardo. Falei, vou fazer engenharia. Se Luiz Eduardo faz isso, deve ser a profissão. E eu passei naquele vestibular unificado para uma faculdade aí, porcaria, que eu não me lembro nem qual era. Eu falei, ai, meu Deus, todo mundo faz engenharia, o que você tem com engenharia, o que você tem com... Eu fiz numa faculdade que era separado, Direito, na Gama Filho, e fui para lá fazer Direito. E, efetivamente, chegando lá, eu comecei a participar, era ditadura, né? Começando a redemocratização, participar dos movimentos estudantis, e aquelas coisas de Gama Filho, etc, etc. E aí vim. E no primeiro ano de faculdade, o meu pai fala assim, primeiro me deu um livro que chamava Dialética da Natureza, que era um livro desse tamanho que eu acho que até hoje não conseguia. Eu peguei implicância por esse livro. Travou. Porque ele falava, você leu? 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 E eu não li aquela porcaria, óbvio. E ele me botou para estagiar no escritório, no cartório de um amigo deles, né, meu também, de uma família muito querida até hoje, o cartório do Hélio Delia, lá em Niterói, em que a minha primeira função que o Hélio Delia me deu, foi pegar um processo desse tamanho assim, já encerrado, e falou, leia que esse processo é uma aula de direito. E era. O juiz era um dos juízes mais importantes, os advogados que trabalharam naquele processo eram fantásticos, os desembargadores, os ministros do Supremo, sabe? Era realmente uma aula de direito, porque eu não tinha muita noção daquilo, mas eu ficava fascinado com a história. Para mim, eu estava lendo um livro, e eu acho que esse processo, na verdade, me fez muito bem, porque o resto era trabalho escravo. Vai comprar lápis, vai comprar... Não é da época de vocês, mas vai comprar... Pontador? Não, era papel carbono para bater com 2 vias, não sei o quê, enfim. E eu vim por isso aí e comecei a entender o direito, não muito com a coisa da advocacia, não, porque meu pai sempre falava isso, e depois fui descobrir que vários, inclusive Evandro Lins e Silva, tem, né, salvo engano, tem a frase famosa dele, que ele dizia, um bom advogado tem que ler filosofia, literatura e o jornal todo dia para ter uma contemporaneidade. Se der tempo, lê até um pouquinho de direito. Mas direito é cultura geral e bom senso. E aí eu peguei isso e comecei a... Ele me obrigava muito, eu nunca fui muito de ler, era um aluno razoável no Abel, muito mais bagunceiro, debochado e qualquer coisa do que bom aluno. Mas isso começou a me dar... Aquele ambiente de faculdade, aquelas coisas, eu não queria ser o mais burro. E tinha na minha sala o Marcelo Coelho, que na época era sobrinho do Petrônio Portela, então ministro da Justiça, que era um gênio, e o Marcelo depois foi deputado, foi reitor da universidade lá, e que ele me instigava a ler, e essas amizades de faculdade que me fizeram ler. Eu não lia porque eu queria ser culto, não. Eu não lia porque eu não queria ser burro. Era motivação. Não posso ser tão ignorante, eu tenho que ler alguma coisa. E eu vim nessa história
para estudar direito e, efetivamente, eu me apaixonei, como eu disse, não pelo direito, não a coisa do advogar ainda não, mas o direito como ciência. Né? Se entender a contemporaneidade da lei, a lei no seu tempo e espaço, por que ela foi criada lá. Porque se a gente pegar as leis até hoje, elas nada mais são do que o reflexo da sociedade. Quem estuda a história do direito, não sei o quê, você vai ver que a história do mundo está escrito ali. E da sua melhor forma. Porque ali estamos tratando de hábitos, costumes, não sei o quê, através do que a sociedade consolidou como importante para ela. Então, são as leis, as jurisprudências. Né? E isso me fascinava. Eu era péssimo, como eu disse, em física, matemática, essas porcarias, mas história, geografia, essas coisas eu amava. E aquilo ali me fez. Durante esse período da faculdade, você teve alguma paixão por comunicação, alguma coisa nesse sentido Não, que você... nunca. Na época da faculdade? Não, nunca. Não queria nem saber dessa bodega. Eu queria saber era de fazer esse movimento de contestação da Revolução, criar DCE, vir para passeatas, essas porcarias, e fazia isso com uma certa atividade assim, principal. Né? O meu pai estava, na época, recriando o PTB, então viajava muito com ele, como eles estavam caçados, eu assinava, eu e outros tantos, Getulinho, filho da Ivete, não sei o quê, porque até então não tinha nem essa divisão de PTB do Brizola, PTB da Ivete, essas coisas. E ele também me chamava para rodar o estado todo, fundando o PTB, eu e ele, não tinha ninguém, rodando todo. Isso para mim era um desespero, ele falava, temos que viajar. Eu falava, você dirigindo? Eu dirigindo. E aquilo ali me deu uma intimidade com meu pai tão grande, porque era eu e ele, sem dinheiro, nada, rodando num carro velho, fundando PTB no estado todo. Aí hoje, quando eu vejo, o meu pai, ele tinha, com frequência, ele tinha um bom ciclo de amigos, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique, não sei o quê, aquele povo, né, político, assim, que levava, que é muito diferente do que a gente vê hoje na política, e ele me chamava para ir para a casa do Paiva Muniz, para a casa da Ivete, para a casa do Fernando Henrique, vamos a São Paulo, para a casa do fulano, do Beltrano, né? Final de semana na casa do Darcy Ribeiro, não sei o quê, pereré. Aí hoje eu falo, gente, em que lugar o meu pai me colocou? Né? Meu pai e minha mãe, né? Mas me colocaram. Aí hoje eu acho que eu sou privilégio, né? Uma testemunha privilegiada dessa história. Porque apesar de 17, 18, 19 anos, eu não estava na fofoca de rua, não. Eu estava dentro do grupo que pensava, olhava com seriedade, com não sei o quê, de várias correntes políticas, como é que a gente faz para sair sem guerra, sem trauma, sem tumulto. Tanto é que a gente conseguiu, certo ou errado, né, o Brasil conseguiu fazer essa transição da ditadura para voltar para as eleições diretas, para democracia no sentido maior, apesar daquela época dizerem que era democracia, né? Sem esse trauma de mortes, pelo menos, a não ser MR8, aqueles movimentos, né? Mas sem nada muito sangrento, eu acho que isso é uma vitória. Alguns acusam que falam, o brasileiro não sentiu aquilo, né? Você vê que hoje fala assim, não teve ditadura no Brasil. Eu falei, então alguém avisa meu pai que meu pai foi caçado, eu passei fome. Como é que não teve? Pô. Eu e milhões de outras pessoas, né? Como é que não teve? Então, não tinha nada a ver com comunicação, não. Na verdade, a sua pergunta maliciosa... Foi para tentar... É para fazer o gancho para a Rádio Fluminense. Quando eu saio da faculdade, que está trabalhando, o meu pai só me dava esculhambação. Eu era imbecil, incompetente, não sei o quê, pereré, e aquilo ia me afundando. Eu levei anos para entender que, na verdade, aquilo ali não era uma ofensa. Era motivação, era tirar cobrar o seu melhor. De mim, cobrar de mim o melhor. Né? Sei um pouquinho como é que é isso. Teu pai é ótimo. 1%. E aí, um amigo, Luiz Antônio Melo, começou a criar uma rádio em Niterói, com Jorge Roberto Silveira, com Maurício Valadares, enfim... Né? Hilário Alencar, Paulo Cicino, aquela turma toda. E com 6 meses, 8 meses de rádio, meu pai candidato a prefeito, primeira eleição, né, para prefeitos de capital depois desse período ditatorial. E aí, todo mundo envolvido na campanha do meu pai lá em Niterói, não sei o quê, e saio dali, eu vou trabalhar na Rádio Fluminense. Eu vou trabalhar na Rádio Fluminense muito mais como um sinal de protesto a tudo que o meu pai me esculhambava, do que propriamente um amor
pela comunicação, né? E ali, para mim, foi outra escola. Você imagina você chegar em Niterói, naquela época, 1981, ninguém tinha voz, e a gente conseguir 10 malucos, eu não boto nem conseguir, porque eu já cheguei, já estava feita. Né? Quer dizer, não participei daquele primeiro momento. Mas você chegar ali, você criar uma rádio de rock, só de rock, super segmentada, em Niterói, que nem a antena não chegava bem, o pessoal conta, né, aqui na Zona Sul do Rio, tinha que escolher um lugar, uma pedra do arpoador, uns lugares assim meio maluco que a rádio pegava e transformar aquilo num fenômeno social, sim. Né? Isso foi muito importante, porque aí tinha um circo voador, aí começaram a vir... Década de 80, isso. 82. Né, que culminou, para mim, pelo menos o tempo que eu estava na rádio, culminou exatamente com o Rock in Rio 1. O movimento foi tão forte que culminou. Hoje tem vários livros sobre isso, vários filmes sobre isso, mas tem uma frase do Evandro Mesquita, num depoimento, num programa especial sobre o rock dos anos 80, que ele diz o seguinte: a Rádio Fluminense era a voz de todo mundo. Todos nós éramos jovens. Né? Falou, mas ele bota isso, eu concordo com ele, que ele bota assim, mas a Rádio Fluminense, a gente não era de esquerda, de direita, nada, a gente fazia questão, né? Ele era um dos primeiros músicos que a gente tocou, na verdade, o primeiro foi o Lobão, né? Que também é um amigo que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele, mas isso tornou, logicamente, um grande grupo. Era a história da nossa juventude, Paralamas, Legião, Titãs, etc., etc. Era todo mundo, Erva Brava, Erva Doce, Água Brava, Erva Doce, quer dizer, esses grupos todos, todo mundo virou grande amigo, Cazuza, Barão Vermelho. Mas o Evandro sintetiza isso para mim de uma forma muito bacana. Ele falou, a gente só queria exercer a nossa liberdade da juventude. A gente não queria ser tutelado, nem pela esquerda, nem pela direita, por não dizer que a gente queria ter voz e pensamento. E a gente conseguiu que a rádio fosse o porta-voz de toda essa geração. E você vê que hoje, eu acho que no Brasil inteiro, mas em especial no Rio de Janeiro, né, a mentalidade de nós, jovens, ela é muito dissociada do que era dos nossos pais, dissociada no bom sentido. A gente conseguiu dar esse passo. A gente conseguiu, e não tinha nenhum malucão, não. Nem fumava maconha, fazia doideira, cachaçal, fazia. Mas todo mundo lia muito, todo mundo estudava, todo mundo queria ser bom, todo mundo queria fazer acontecer. Eu acho que essa energia, né, Circo Voador, Rádio Fluminense, TV Maldita, shows de rock, que culminou, repito, com Rock em Rio, fez a gente se sentir forte, potente e com força para mudar. Né? E aí eu fiquei lá, saí dali, fui para a Rádio Cidade, depois fui para Panorama, não sei o quê. Aí eu cansei dessa história. Falei, na minha família, todo mundo falando, papai está cansado, você tem que ir para o escritório, não sei o quê. Eu voltei para o escritório achando que ia ter uma vida mole e tive. Eu nunca tive uma ação que meu pai tivesse me dado. Ele falou, se vira, corre atrás. Eu acho engraçado aquela conversa que você fala quando o vovô pegava a sua petição, olhava. Não, volta. Uhum. Acho que essa história é legal de você falar. E tudo que eu fazia era uma merda, né? E eu falei, gente, eu não dou para nada. Efetivamente, eu não dou para nada. E uma vez, não sei por que exatamente alguém me deu essa dica, não sei o que fez, tinha que fazer um recurso mais ou menos pesado lá, eu peguei. Porque todo do escritório, todo mundo fazia, ele dava o ok final. Ele lia, corrigia uma coisa ou outra, não sei o que. Revisava ali. Aí um dia eu fiz e botei o nome de um outro advogado do escritório lá, que talvez um dos mais brilhantes advogados, inclusive, até hoje, né? E que também não evito de falar o nome, porque foi ministro, etc., etc., e não é o caso de envolvê-lo nessa misódia. Né? Eu fiz e botei como se ele tivesse o nome dele embaixo. E meu pai tinha mania de sentar na mesa dele, assim, grande, não sei o que, aquela que tem no escritório até hoje. Ele tinha mania, ele começava a ler, ele ficava assim com óculos. Aí botava o óculos, tira. Aí ele ficou assim, quando ele acabou, ele pegou, eu assim na frente dele, ele pegou a petição, fez assim, falou,
Tá bom. Tá bom. Algumas correções lá, né? Falei, tá, pode liberar? Ele pode. E vê se aprende. Um dia talvez você chegue assim. Eu saí numa felicidade da sala, eu falei, filha da mãe, ele só é implicante comigo. É aquela questão que você estava falando do só te motivando. Eu falei, ai, né? Ele só tem raiva de mim, ou qualquer coisa assim, não estou fazendo aqui nenhuma questão psicológica, não, porque eu digo que era o meu melhor amigo, porque apesar dessa cobrança, com essas viagens, essas coisas, a gente ria, formava confusão, não tenho dúvida que foi o meu melhor amigo de vida, né? Mas essas coisas assim me deram muita. Aquela ali, eu acho que foi a primeira coisa assim, tipo, eu acho que eu posso ser advogado também. E outro marco, não sei se eu estou sendo cansativo, etc., mas outro marco para mim, eu ia para o fórum, não tinha carteira estagiária, não tinha nada, levava a carteira dele, todo mundo fingia que não estava reparando que era dele, e me entregava processo, fazia aquelas coisas. E um dia na minha vida, eu ganhei a minha carteirinha azul de estagiário da OAB. Gente, se vocês imaginarem o empoderamento que eu tive de pegar aquela carteirinha, eu queria fazer carga desse processo. Só fazia isso no escritório, mas com a minha carteirinha, né? Aí quem já conhecia falou, me dá a carteirinha do teu pai. Eu falei, carteirinha do meu pai. Aqui. Eu acho que eu peguei aquele processo, eu acho que eu rodei o fórum inteiro do Rio de Janeiro com aquele processo e dizendo a todo mundo, não, fiz carga. Mas era com a minha carteirinha. Aquilo para mim foi de um empoderamento, sabe, essas coisas assim. Eu posso andar sozinho, eu posso caminhar. Eu digo para mim, afetivamente, essas duas situações para mim são muito marcantes no sentido, vamos embora, está na tua mão. Né? E, obviamente, repito, lia muito e gosto, peguei o gosto pela leitura, assim, só a partir da faculdade, ou um pouco depois, assim, nessa história também, porque a Rádio Fluminense também, todo mundo era muito inteligente, não sei o quê, e outro dia num programa lá de 40 anos da Fluminense, numa entrevista com o Arthur da Pieve, Lobão, Luiz Antônio ainda estava entre a gente, logo depois faleceu. Eu falei exatamente isso, conviver com esses caras, com Lobão, Cazuza, não sei o quê, Pereré, que era o pessoal, né? Eles eram muito inteligentes, muito cultos, eu ia estudar, porque eu ouvia eles falarem alguma coisa de alguém, eu falei, quem se desgraçado, quando eu ia para casa ler, estudar, para ter assunto com eles na madrugada, depois do show, para não me sentir tão ignorante. Mas acho que essa é o início de tudo, né? Eu acho que a história começa por aí. porque direito é sacrifício, é paixão, né? É luta. Eu acho que se você vai fazer direito para ganhar dinheiro, a probabilidade de você ser um frustrado é muito grande. Porque viver da advocacia cada vez é mais difícil, cada vez exige mais educação, cada vez exige mais cultura, mais dedicação. Né? Então, e por isso que tanta gente boa, e não é crítica, é constatação, né? Corre para o serviço público, quer ser juiz, quer ser promotor, quer ser não sei o quê, blá, blá, porque tem a garantia do salário, todas aquelas garantias que o profissional liberal não tem. Né? Então, por isso que eu acho que direito é uma profissão para os apaixonados, senão faça outra coisa que você vai sofrer. Você acha que daí para o início do Costa tem algum hiato de tempo, ou você acha que é dali passa um tempo? Tem muito tempo. Você entra para o AB... Na verdade, logo depois disso, eu comecei a frequentar a OAB com a sessão já sob a presidência do Sérgio Ziveita, que era presidente, era meu colega de turma, de colégio, aquelas coisas de Niterói, e começava a frequentar Senado. Ia lá só de maluco, porque Serginho era o doido, presidente, e a gente era aquele grupinho, todo mundo junto. E depois do Sérgio vem o Dr. Celso Fontinelli, para quem não é do estado do Rio... Eu acho que o advogado, dentre os grandes nomes do direito, era o advogado mais carismático, aquele velhinho. Eu acho que o doutor Celso já nasceu velho, aquele velhinho assim, mas todo mundo amava, todo mundo adorava. Né? Você passava no fórum, e aqui não é nenhum demérito, mas a coisa dele, você passava no fórum assim com a gravata solta, o paletó aberto. Quando ele era próximo de você, né? Ele chegava assim, acertava a gravata, fechava o paletó. Fechava assim, falou assim, você é um advogado ou é bancário que bota gravata para ficar no caixa? Você é advogado. E quem faz a advocacia somos nós. Então ele era dessas coisas, ele era famoso que, né, ele quis despachar com o juiz,
Ficou lá na porta, nada do juiz atender. Ele deu uma esculhambação no cartório inteiro e desceu. Ele só andava de moto. Quando chegou lá, e o Fórum do Rio ele é todo em rampas, né? Quando chegou lá, o secretário do juiz falou, doutor Celso, o juiz disse para você subir agora. Eu falei, não, já estive lá e ele não me atendeu, não estou aqui à disposição dele, vou voltar quando eu puder. Aí o cara, doutor, pelo amor de Deus, sobe lá, me ajuda, sobe lá correndo, porque ele está uma arara. Aí falou, está com pressa? Tá. Ele ligou a moto, entrou por dentro do fórum de moto, parou com a moto na porta do gabinete do juiz, falou, pronto, vi o mais rápido do que eu pude. Isso ficou histórico dentro. Essas histórias dos bons tempos, né? da advocacia. Então, o doutor Celso era isso. E a Carmen Fontinelli, filha dele, herdeira dele, também uma tremenda advogada, Maria Miceli, enfim. Ele começou a juntar um grupo de jovens advogados, que éramos nós, porque ele achava que a gente tinha que vir para a ordem. Isso é mais ou menos nos anos 90. 90 e pouco, 2000. 96, 94, por aí. E aí ele começa a botar a gente, enfronhar mais mesmo. E o sucessor dele vem Otávio Gomes, amigo, irmão, para mim um dos maiores presidentes que a OAB já teve. Tudo que você fala de OAB, é claro que as administrações depois, seguintes, elas aprimoraram tudo isso, mas criou escritório modelo, transporte para advogados para os fóruns que eram distantes, escritório compartilhado, né, que dentro da OAB você chega lá, se você ligar para lá e se inscrever ou pedir, a secretária anota o horário, reserva o horário, serve cafezinho, não sei o quê, como se fosse teu escritório para os advogados de outros estados ou os menos favorecidos que não quer sequer ter advogado, enfim, a gente não... E aí fui para o conselho da OAB, e aí estava começando o Código de Defesa. Começando não, mas já assim. Ele pediu, eu, Jorge Tardan, Marco Aurélio Cizinho, Paulo Pessoa, nós fomos, e a gente nessa, quase todo mundo estudava na FGV, fazia curso de extensão na FGV, a gente criou a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, né, que era um sucesso e vivia lá fazendo essas confusões. Eu me lembro que um grande amigo meu, Gustavo, que era o advogado da Telemar, mas acho que eu fui 10 vezes com a polícia para prender o presidente da Telemar. E ele era meu colega no conselho. Ele chegava e falou, Álvaro, para com esse tumulto, pelo amor de Deus. Não, mas a gente fazia de propósito, que era para firmar o Código de Defesa do Consumidor. Então, e de lá para cá... eu fui conselheiro da ordem ali naquele período 2 vezes, depois o Otávio criou a OABPrev, o Otávio é o Conselho Federal, a OABPrev, que é um fundo de pensão dos advogados, que é uma coisa maravilhosa, criou a DVCred, que é um banco dos advogados, etc. E aí eu fui presidir a OABPrev e fiquei 5 ou 6 anos, não me lembro, sim, o tempo, mas aí me dedicando à OABPrev, né? E também foi um período muito rico para mim dentro dessa história. E o escritório praticamente abandonado. E quando eu saio da OABPrev, eu falei, gente, eu não aguento mais. Com minha mulher na época, então ela dizia, em que momento você vai parar com as atividades sociais e vai exatamente se preocupar com o nosso sustento? Até, mas ela não precisava, isso era uma brincadeira nossa, né? E qualquer coisa que falava, tem uma reunião, ela falou, você ainda tem agenda para filantropias? Mas rindo, brincando. Mas eu boto isso porque era fazer as coisas com paixão. E quando eu saio, da OABPrev, uma empresa de seguros me chama, que nada tinha a ver com a OABPrev, na verdade, mas você vivia nesse relacionamento, então você poderia dizer que teria alguma coisa, né? Mas não era. Me chama sendo que ela queria criar uma diretoria de instituídos. Né? De instituídos fundos de pensão, instituídos, etc, etc. Eu falei que eu nunca nasci para ser executivo, que eu gosto da tribuna, eu gosto de falar, eu gosto de advogar, para esse desgraçado não vai me ganhar, que eu acho que é a coisa do advogado, mas é do fazer o direito. Né? Não, esse cara não foi correto, não vai levar isso aqui, eu vou defender o bom direito, não sei o quê. E aí... eu falei com ele que eu estava ferrado, duro, que eu precisava de cliente, não sei o quê, e ele me deu a representação dele no estado do Acre. Qual a minha intimidade com o estado do Acre? Nenhuma.
Né? Inclusive, meus amigos falavam, você for ao Acre, traz uma nota fiscal, que para a gente aquilo é mentira, aquilo não existe, aquilo é só para jogar dinheiro do governo em algum lugar, não sei o quê, ficavam brincando. E eu fiquei 3 meses no Acre, a gente montou então, o Poeste, com o Barão, também era o presidente da AB lá do Acre. Por volta de 2008, 2007, isso. Por aí, 2006, 2005, não lembro assim, mas era já assim. E aí a gente criou o Poeste, eu fiquei lá, e aí começa a saga, que era na época era o Poeste, e eu cheguei aqui para essa seguradora que a gente trabalhava, eu falei, olha só, o que tem de corrupção lá, e naquela época tinham 12 grandes escritórios e eu, como se fosse um escritório, era eu. Aí eu falei, ó, eu estou vendo aquilo lá, isso aquilo é uma roubalheira, é uma fraude. E vocês não tomam nenhuma atitude? O diretor jurídico, então, falou, não, fez meio assim, que depois se tornou um grande amigo meu. E aí ele fala, mas você acha, não sei o que? Eu falei, eu fui para a delegacia ver quanto tempo leva um boletim de ocorrência. Eu fui para o IML ver quanto tempo leva para fazer uma perícia médica desses casos que a seguradora indeniza. E aquilo é tudo fraude, é só pegar a documentação para você ver. E nisso entra o presidente da seguradora. Na época, muito fechado. Presidente de seguradora, né, gente? Aquele cara fechado, sério, não sei o quê. Aí o diretor vira e fala, o Álvaro, nosso representante no Acre. Durante anos as pessoas achavam dentro da seguradora que era do Acre, que foi o primeiro estado que eu peguei. Né? Aí, quando ele chegou, eu falei assim, presidente, eu estou aqui conversando com o diretor, que tem muita fraude nisso, não sei o quê, e eu quero saber o que eu faço. Porque eu não vejo, né, a área criminal atuando nisso. Ele falou, cumpra o seu contrato. Eu falei, presidente, eu vou cumprir meu contrato, mas meu contrato é área civil, não tem nada a ver com criminal. Agora, eu quero saber do senhor o seguinte, quando eu encontrar fraude, eu denuncio, mando o Ministério Público, comunico a vocês, faço o que eu acho que eu tenho que fazer, apesar de não ser minha área, ou silencio e vamos pagar. Quero saber. Ele falou, cumpre o seu contrato. Boa. E eu quietinho ali, né? Só tinha aquele cliente duro. Falei, presidente, olha só, eu vou cumprir meu contrato. Eu quero saber se a gente é time vermelho, todo mundo, ou se todo mundo é time azul. Faz vistas grossas, né? Para as fraudes e vamos fazer o que tem que fazer das indenizações. Ele falou, senhor advogado, o senhor deve saber o que tem que fazer. Eu falei, doutor, isso eu sei. Estou perguntando qual é a política da empresa. Eu olhei para a cara dele assim, só tinha aquele tiro, eu sabia que eu só tinha aquele tiro na vida, né? Falei, presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas qual é a minha vantagem nisso? Ele já estava saindo da sala, ele voltou assim para mim. Falei, presidente, qual é a minha vantagem nisso? Eu recebo por processo. Qual o meu interesse em acabar com o mal feito lá? Eu ganho por processo. Mas até que, se for assim, eu vou contratar gente para sofrer acidente, não sei o quê, para gerar processo. Sabe por quê? Se eu for lá e acabar com aquilo, desmontar aquela máfia lá, não sei o quê, aí você vai falar, o Álvaro é bacana, hein? Ele em 6 meses acabou com tudo, mas não tem mais nenhuma ação lá, eu morro de fome. Então, como não tem vantagem, presidente, eu quero saber o que é. Ele já estava saindo assim, ele voltou para mim e falou, cumpra o seu contrato. Eu pensei, falei, você vou dar nesse cara, esse cara está de sacanagem comigo. Aí eu virei para ele, naqueles momentos que Deus te ajuda, falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vou cumprir o meu contrato, mas eu vou assumir um compromisso com o senhor ou o senhor comigo. Ele olhando para a minha cara. Depois também se tornou não um grande amigo como diretor jurídico, mas um grande parceiro. Aí ele falou assim, olhou para a minha cara e falou, se eu acabar com isso no Acre e reduzir o número de ações, o senhor me dá outro estado, para eu ir para outro estado. Eu disse, não. Só eu perco nisso. Vou trabalhar igual alucinado, botar arriscar tomar tirinho na bunda lá,
porque isso é polícia envolvido, delegacia, polícia rodoviária, médico. Sempre falou que tinha uma época que vocês eram obrigados a andar com segurança lá, né? Um bom tempo no Maranhão. E aí eu falei, e aí? Como é que faz isso? Eu fui para lá, dormia no quartinho dos fundos do escritório, era o Word, não sei o que. Um dia eu virei para o Barão lá, falei, Barão, isso aqui é uma bagunça por isso. E ele virou para mim, e Rio Branco, acho que é do tamanho de Niterói esse tanto, e todo mundo se conhece como Niterói. E um dia ele vira e fala assim, Barão, que ele chamava todo mundo de Barão, ele falou assim, Barão, Tião Viana, que era o governador, um cara delicioso, seríssimo, não sei o quê. Ele falou, Barão, Tião Viana vem jantar hoje aqui em casa, vai lá. O escritório era na frente da casa do Barão. Eu falei, Tião Viana, o que eu quero falar com o Tião Viana? Aí, vamos lá. E a casa do Barão era muito boa, fazendo jantar de noite no jardim, todo mundo rindo, conversando. Daqui a pouco ele vira e fala, ô, Barão, para mim, fala aí pro Tião. Aí eu brinquei e falei, governador, só tem aquele prêmiozinho tipo McDonald's, né, funcionário do mês? Aí ele riu e falou, por quê? Ele era assim, muito educado, muito simpático. Ele falou, por quê? Ele falou, governador, porque não estamos com um problema aqui. Eu estou vendo esses processos aqui do DPVAT, e eu fui acompanhar de perto lá, assim, para ver. Entram, eu não lembro dos números agora, óbvio, mas a população aqui em Rio Branco é de X pessoas. Tem gente aqui que está sofrendo 4 acidentes com lesões permanentes por ano. Não é possível. É uma terra de aleijados, de dementes mentais, de acidentes, é um negócio de maluco. Fellini, se gostasse, né, com aquelas loucuras do Fellini, vinha morar em Rio Branco, porque tem um farto material aqui e... Sério, ele era muito simpático, mas ele travou a cara assim. Falei, não entendi. Falei, olha só, olha o número de acidentes que tem aqui. E aí eu fui começar a ver, tem gente aqui que entra com 3, 4 processos contra a seguradora pedindo indenização no mesmo ano. A sorte disso é que da delegacia, todas as delegacias aqui, uma só faz esses registros de acidente. E dessa delegacia, só um delegado assina e 4 investigadores. Então, se você considerar o tempo médio, esses investigadores, esse delegado, não tem tempo para levantar para fazer xixi. Eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 30 dias. Não dá tempo de fazer isso como tem que ser. Mas, graças a Deus, o governador saiu para ele. Mas graças a que ele era muito simpático, falei, graças a Deus, e muito amigo do Barão, né? Uhum. E graças a Deus, governador, o senhor tem 4 médicos no IML aqui, que esses, então, governador... Não param. Esses é impressionante. Cada laudo que eu vi, que eu fui marcar, primeiro fui para o hospital como se tivesse que ser atendido, só para ver o tempo médio de atendimento, não sei o quê. Depois fui no ML, sentadinho ali na porta, só vi alguma coisa, não. Só via, falou, onde está? Eu marcava. Quanto tempo? Esses caras estão atendendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo para fazer o laudo pericial, porque não dá. Então, eu acho que esses policiais, não sei o quê, só tinha que dar uma plaquinha, funcionário do meio, que esses caras estão fazendo a diferença aqui. A sorte desse povo é que tem uma advogada aqui, que a matrícula dela original, a inscrição dela original é Amazonas, e que eu fui ver, ela responde alguns processos em Amazonas, né, porque já era conselheiro da ordem, etc. E aqui, não. E essa mulher está entrando com esse volume de ação, é tudo ela. Aí ele olhou para mim e falou, que é jeito dele, falou assim, você tem isso documentado? Eu falei, governador, isso é documento público, isso é processo. É porque ninguém para prestar atenção nisso. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, pega isso, você tem isso? Eu falei, tenho no Word. Ele falou, você leva isso para... Não, para palhaçada, naquela época eu sabia usar o Word. Aí ele falou, pega isso lá e leva para mim. No dia seguinte foi eu no gabinete dele. Quando eu acordo, fui tomar café na casa do Barão, falei, Barão, o governador marcou com a gente 9 horas, com a gente não, marcou contigo. Eu, oi? Falei, não foi comigo, foi contigo, não é você. Falei, você está maluco, cara? Conheço o cara do teu intermédio, vi o cara 2 vezes na vida, ele é teu amigo, eu. Vai lá comigo. Eu não vou, vai você. Eu não ia, mas quando eu falei uma descortesia com o governador, claro, né? Fui eu, querendo matar o Barão. Chego lá, tá o procurador do Estado, secretário de Segurança,
e o procurador de justiça. Aí eu entrei e falei, meu Deus do céu, acho que é por isso que as pessoas não denunciam, né? Onde é que eu me meti? Aí ele falou, Álvaro, amigo do Barão, sócio do Barão. Álvaro, conta aí. Aí eu contei. Ele falou, vocês têm documento? Eu falei, está aqui. Aí entreguei a relação dos processos. Em 2, 3 meses, médicos afastados, e foram afastados em definitivo, sindicatos, policiais, e isso virou escândalo, começou a sair nos jornais todos. Eu pego o avião e volto para casa, depois de 2 meses lá fazendo isso. Venho para o Rio. Chego no Rio, vou na seguradora, no dia que saiu nos jornais. Entro na seguradora, viro para o diretor jurídico e falou, vocês não mandaram ir lá fazer o que eu fiz? Olha aí, o resultado. Aí o diretor vira para mim e falou assim, pô, eu vi, vou até te ligar, que ele falava assim, eu vi, vou até te ligar, não sei o quê. Vem aqui. Me levou na sala do presidente, que era assim, o presidente e os diretores, era tudo assim, não. A mesma secretária, assim, cada um numa sala. Entrei na sala do presidente, aí ele virou para mim assim e falou, você que é do Acre, né? Falei, é. Você lembra outro dia que o senhor mandou? Cumpri aqui o meu contrato. E fiz o que eu acho que eu tinha que fazer. Tá aí. Não, foi ótimo, não sei o quê, eu ia até te dar os parabéns, não sei o quê, obrigado, sua proatividade, aquela coisa, mas muito simpática. Eu falei com ele assim, morrendo de medo, né? Falei, governador, vai acabar as ações lá. E aí? Aí ele vira para o diretor jurídico e fala assim, fulano, e Roraima? Aí fez assim, tipo... Aí o diretor virou para mim e falou, você conhece Roraima? Aí eu brinquei, falei, quem te disse que eu passei minha infância em Roraima? Aí ele falou, sério, Alves, você passou a infância em Roraima? Eu falei, mentira, eu sei que tem Roraima em Rondônia, a floresta amazônica no meio. Qual está em cima e qual está embaixo, eu não tenho noção. Mas ali, se é para ir, eu vou. Por ali. E aí fomos para Roraima, conseguimos resolver tudo, aí pegamos Rondônia, conseguimos, aí pegamos o Amazonas, conseguimos. Nessa que nasce o Costa. E aí o nível era, aí a gente trabalhava no CIV, mas muito mais apontando essas fraudes e mandando prender todo mundo, não sei o que jogava isso para o criminal. E aí eles pediram a gente para ir para o Maranhão, que a cidade de São Luís pagava mais indenização, a seguradora pagava mais indenização que Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Tocantins e Mato Grosso somados. Caramba! Só que aí, por ordem da princípio da seguradora, cada estado era regionalizado. E, infelizmente, o Barão faleceu no curso desse processo. E aí eles falaram, mas não pode ser o Poers, que o Poers está no norte. Falei, cara, eu tenho que fazer a minha sociedade, porque o Barão morreu. Quando eu vou para o Maranhão, eu crio o Costa Fernandes, tanto é que a sede dele é no Maranhão. Chamo 2 sócios à época, que era o Jefferson Kravchins, que depois foi conselheiro do CNJ, meu irmão, meu amigo. Deus o tenha. Que Deus o tenha. Chamo o Jorge Hélio, esse ainda vivo, do Ceará, e a gente, então, também conselheiro do CNJ, e a gente vai para o Maranhão e faz a mesma história, diminuímos muito, não sei o quê, do Maranhão mandaram a gente do Ceará. Aí começou, e aí hoje a gente, eu acho que está sem fazer propaganda, porque a ideia não é essa, mas eu acho que a gente está com seguradoras em 20 estados e com outros 2 clientes em todos os estados brasileiros, atuando nessa área, né? Isso é a história do Costa, assim, resumidamente. O que você acha de fazer um intervalo agora? Você vai oferecer comida? Não, porque bebida, eu acho que é muito difícil que você lembrar. Na hora eu quase esqueci. É muito fácil quando você está de fora. Agora que eu estou de dentro, desse o dia hoje, né? Pedir para curtir, compartilhar, comentar no Instagram, nas redes sociais, ajudar a gente lá a crescer. Ele sempre briga comigo que eu fico perturbando ele. Agora, como eu tô aqui hoje, eu posso não perturbar e fazer direto. Um dia da caça, outro dia do caçador. Vamos fazer um break? Claro. Aqui eu falei 44 minutos, que merda, hein? Cara, tá muito maneiro. Tá muito maneiro. Eu acho que a gente tem que continuar, tá muito bom, que chegou no Costa, né? Que é a história atual e que a gente pode... Tá bom ou tá chato? Tá muito bom.
E pode continuar, acho que tá muito legal. Meu caro Que amigo, isso? recebi um convite Que susto! para falar da comemoração dos 30 podcasts. Você Resolvi pediu ele para pedir botar? ajuda a um cara que eu gosto muito, que é Brecht. E o Brecht diz o seguinte: quem faz um podcast é bom. Quem faz vários é melhor. Agora, fundamental é aquele que faz 30 podcasts. Meu caro, parabéns pelo sucesso e pela direção que esse jovem fantástico chamado Felipe tem dado. É uma dupla fantástica, Álvaro e Felipe. Grande abraço. Oi, doutora Álvaro, eu queria dar parabéns pelo 30º programa. Eu quero dizer que uma das coisas que eu mais admiro, que eu acho que te torna mais especial como pessoa profissional, é o jeito que, mesmo você sendo tão conceituado, nos trata, ajudando no dia a dia, tratando todo mundo igual, sem nenhuma superioridade. Isso faz o clima ser totalmente leve, totalmente agradável. Eu acho que é isso, que tenhamos mais 30, 60, 90 programas e cada vez com mais e mais sucesso. Fala, doutor Álvaro Fernandes. Meu amigo, você tem o melhor podcast do Brasil. Grandes entrevistados, tirando eu, obviamente. É isso, né? Parabéns aí pelo trabalho, pela pessoa que você é. Cara animado, excelente humor, inteligência invulgar. É isso, meu querido. Grande abraço. Olá, quero deixar aqui o meu abraço apertado para essa pessoa incrível, bem-humorada, Dr. Álvaro Fernandes, que eu tive a honra de dividir um podcast Expresso Jurídico e que foi, sem sombra de dúvida, o evento jurídico mais divertido que eu já participei. O Expresso Jurídico tem literalmente cara, o reflexo da personalidade de Álvaro Fernandes. É alegre, é leve e tem conteúdo. Olha só, e veio muitos e muitos episódios do Expresso Jurídico, viu? Quero abraçar calorosamente esse querido amigo Álvaro Fernandes pela 30ª edição do seu podcast Expresso Jurídico, idealizado por ele, conduzido por ele, sob sua batuta, tem sido uma tribuna da fala, da expressão maior da advocacia brasileira. Um grande abraço, querido. Deus o abençoe nessa empreitada, nesse desafio, como bem-sucedido como você é em tudo que você faz. Você é a tradução da amizade e personifica sempre a competência, o talento e a sua capacidade empreendedora de sempre. Um abraço bem grande para você e um beijo em toda a sua equipe. Fique com Deus, tudo de bom, saúde e bênçãos. Grande abraço. Álvaro, que alegria ver o Expresso completar 30 episódios. Foi uma honra ter sido uma das primeiras convidadas e participar do início desse projeto tão importante. Meu pai, Jefferson Kravchichin, sempre teve uma admiração enorme por você e eu também. Sua trajetória é marcada por profissionalismo, ética e uma generosidade que inspira a todos nós. Parabéns por mais essa conquista. Inicialmente, gostaria de dar os parabéns ao Dr. Álvaro Fernandes, o inventor aí do Expresso Jurídico, um podcast onde traz informações fresquinhas aí, digamos assim, né, para o mundo jurídico, contribui muito, né, para o desenvolvimento da advocacia. Dizer que o Álvaro é um amigo e que eu gosto muito, né, tem algumas passagens muito interessantes com eles, uma delas é a história que ele sempre conta do pai, né, que ele conta da família dele, né, a história, o carinho com que ele se reporta aos filhos e toda a sua família e seus familiares. Outra preocupação que eu sempre percebo que o Álvaro tem, do seu escritório atuar em todas as áreas, né, no Brasil, a importância que ele dá e a preocupação que ele tem com a advocacia do interior. Ele valoriza a advocacia do interior, valoriza o advogado que fica na ponta da lança, digamos assim, ali no fórum, fazendo as audiências. Então ele sempre demonstrou uma preocupação em relação a isso. E isso faz com que o Álvaro se torne uma pessoa diferenciada, uma pessoa que conquistou, né, grandes passos dentro da advocacia, né, uma grande estrutura, uma pessoa extremamente respeitada no mundo jurídico, mas que se preocupa com aquele advogado que está no interior, né, nos lugares mais longínquos aí do Brasil. E ele tem essa preocupação, tem esse carinho e tem um carisma único que é só efetivamente ele tem. Álvaro, parabéns. Oi, doutor Álvaro, parabéns pelo seu 30º episódio. É uma honra poder acompanhar essa jornada, ver de perto o quanto o senhor se dedica a levar conteúdo de qualidade, o seu compromisso com o podcast, e que a gente possa acompanhar mais 30, mais 60, mais 90 episódios. Álvaro, tenho muito orgulho em ser teu amigo. Você é um profissional brilhante, é também um comunicador nato. E eu posso testemunhar isso, já fizemos tantos trabalhos juntos,
no rádio e na televisão. É com alegria que eu celebro o fato de ser teu parceiro, tanto no escritório quanto no teu podcast. Aliás, o teu podcast já tem o DNA do sucesso. E sabe por que ele tem o DNA do sucesso? Você inaugurou a Maldita FM, que foi um sucesso, que foi uma marca. Você usou a tua inteligência, você usou a tua capacidade de aglutinar pessoas. E você vem fazendo isso também no podcast. Parabéns, é um orgulho celebrar isso contigo. Vamos em frente, estamos juntos. Oi, doutor Álvaro. Passando para te dar parabéns pelo seu 30º episódio do podcast. Que venham muitos outros e muitas conquistas. Parabéns de verdade, você merece. Eu quero dar meus parabéns ao brilhante advogado Álvaro Fernandes, criador do podcast Expresso Jurídico. O Expresso já é uma realidade, uma referência no mundo jurídico do nosso estado, de todo o Brasil. Já estou ansioso pelo próximo episódio. Continue firme nesse sucesso. Álvaro Fernandes retornou às suas origens. Depois de muito tempo, volta ele ao setor da comunicação e comemora 30 episódios do podcast Expresso Jurídico. Álvaro foi um dos fundadores da Rádio Fluminense, de grata memória de todos os cariocas. Então ele agora retornou ao campo onde ele sempre esteve, porque o advogado também é um comunicador. Parabéns, Álvaro. Que venham mais 30, 60, 90. Um abraço. Olá, doutor Álvaro. Aqui é Bruno Vasconcelos. Eu estou passando para desejar parabéns pelo 30º episódio do programa Expresso Jurídico. Programa esse que eu tive o prazer e a honra de participar. Sua trajetória, não só como profissional, mas como pessoa, é muito inspiradora. Inspira a todos, inclusive a mim. Que venham muito mais novos episódios, com esse papo leve, descontraído, mas com essa riqueza de troca de aprendizados e experiência. Vamos em frente. Fala aí, Álvaro, meu amigo. Estou aqui para te mandar uma mensagem agradecendo, né, pela sua existência no mundo jurídico. Você é um cara absolutamente especial e eu fiquei muito feliz de poder participar com você do podcast. Quero me colocar novamente à disposição, porque você é um cara muito especial, com quem a gente passa facilmente uma tarde inteira conversando, aprendendo. Então eu tenho muito orgulho, né, de ser seu amigo e quero cada vez mais testemunhar o seu sucesso, tá bom? Abração. Oi, Álvaro, parabéns pela iniciativa. Já são 30 episódios gravados, a gente é muito feliz de poder ter feito parte disso, ajudando a engrandecer um pouquinho o Expresso Jurídico. Ei, será que eu posso falar de tio, Álvaro? Queria dizer que eu amei fazer parte também desses 30 episódios, assim como eu amo fazer e dividir um pedaço da nossa vida com você. Não sei, as crianças querem ir? Só falta o meu convite. Parabéns. Estou passando por aqui para deixar um grande abraço para Álvaro, Felipe e equipe e celebrar esse marco de 30 episódios junto com vocês. Foi um prazer imenso poder ter participado, fazer parte dessa história e nesse momento eu só posso desejar que seja apenas o começo. Grande abraço, sucesso, até breve. Quem conhece o Álvaro há mais tempo sabe desse lado comunicador que ele tem. Dos tempos que ele trabalhava na Rádio Fluminense, ele contando as histórias, dava para ver o brilho nos olhos dele. E é esse mesmo brilho que eu vejo quando ele conta os bastidores do podcast, além dos episódios. Parabéns, Álvaro, pelo 30º episódio e que venha o 100º. Grande Álvaro, passando aqui para te parabenizar pelo 30º episódio do Expresso Jurídico. Muito importante esse podcast que traz muita informação, muito conhecimento. Fiquei muito grato pelo convite de participar de um episódio com você. Foi muito interessante, onde a gente pôde falar sobre o mercado cultural e do entretenimento no Rio de Janeiro. E é isso. Desejo muitos mais episódios e muitos anos de sucesso para você. Grande abraço. Olá, doutor Álvaro, pessoal da Costa e Fernandes e todo mundo do Expresso Jurídico. Parabéns, 30 episódios não é para qualquer podcast. Isso é um exemplo de disciplina e resiliência, porque a gente acha que é fácil, mas não é não. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque vocês estão levando a palavra do mundo jurídico para mais e mais pessoas. Isso é um trabalho que vai muito além do que só exposição. Vamos juntos para mais 30. Pô, muito maneiro, boa, né? Que surpresa legal, boa, né? Legal, né? Parabéns, Felipe, parabéns, Bruno. Parabéns à galera lá da agência, né? Parabéns.
Muito maneiro mesmo. E se falar aqui... tem bolinho? Tem comemoração. A Hyper. E do Dari também, que acabou de falar. Eu ia acabar de falar que era muito mais pra você. Eita! Mas aí todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Todo mundo tem que apagar a velhinha. Isso aqui, ó. É a velhinha de todo mundo. É o parabéns da Hyper pelas essas 3 décadas de dedicação, advocacia e justiça. Junto a isso também ao 30º episódio, nessa parceria que é o Expresso Jurídico, que é o elo forte que une a gente. Então, assim, queria parabenizar o senhor por essas conquistas. Além do Expresso Jurídico, que tem se tornado um sucesso, cada vez crescendo mais, essa história que o senhor construiu dentro da justiça. E a gente está muito feliz dessa parceria. Tá com fome, tá com ponto no ouvido. Então, assim, a gente fica muito feliz por essa parceria. E esse vinho, inclusive, é uma simbolização de um brinde que a gente faz, essa parceria de sucesso. Nesses 30 episódios e em todos os outros que vão vir pela frente, a gente tomara. Na verdade, eu comecei isso. Felipe, Davi, na verdade, foi. Né? Tem que fazer, tem que gente, vocês são muito chatos, eu não sei porque eu gosto de vocês. Né? Mas eu comecei a ver, e isso começa, né, já que vocês fizeram essa surpresa, começa com a Gisele, que tem como filha, né, que é filha do Gerson, meu sócio da vida inteira, que também já nos deixou. E ela falava, tio, faz sim, faz, eu faço muito, isso vai. Conta a sua história, as pessoas têm que saber que todo mundo vê o direito como uma coisa de vantagem, de grana, de não sei o quê. Não, tem que ter paixão, tem que fazer. E eu tenho certeza que eu não sou... Eu não estou falando de graça, não, estou falando de verdade. Eu sou advogado, não tem nada a ver com o pessoal falar de maldita rádio. Foi uma época da minha vida, e era equipe, eu não acredito nada que você faça sem equipe. E eu sei tudo que eu apoiei em vocês. Não, é de verdade, né? Porque vocês têm a visão da coisa técnica, não sei o quê. Eu tenho da advocacia, né, que tu acha que é importante ou não. Mas quando eu vi, por exemplo, o Alexandre bater 900 e tantas... 1 milhão de views. 1 milhão de views. Breno, não sei o que, caramba. Você tem noção que você fala para 1 milhão de pessoas, como foi o caso do Alexandre, você tem que ser levado a sério, aí você começa a criar uma responsabilidade em cima disso. E de verdade, mentira aí que eu sou comunicador, nunca fui, né? Isso começou a me trazer uma responsabilidade e eu não sabia nem que vocês tinham, porque eu comecei a falar, cara, se tem que comemorar alguma coisa, acho que 30 anos é só um início, exatamente o pessoal da Hype, Felipe, né? Porque vocês que começaram a encher o saco, vamos matar essa turma, não é brincadeira não. E eu acho que, até vendo esses depoimentos, aproveito obviamente, depois eu vou ligar para todo mundo pelas mentiras elogiosas, né? Mas como diria o Cazuza, mentiras... Sinceras me interessam. As mentiras sinceras me interessam. Então, de verdade, eu ia sair daqui para ligar para vocês, para agradecer a vocês, pedir perdão de tudo que eu encho o saco de vocês. Mas é de verdade, não estou falando de graça, não. Porque eu estou enxergando agora o que é o tamanho disso, né? Como é que isso é exponencial, né? E assumo uma responsabilidade, isso não é vaidade não, né? É responsabilidade sim, de ter que se fazer bem feito, pensar no que você está falando, quem que você está entrevistando. É verdade. Porque a repercussão disso você te dá crédito, aquilo que vocês sempre falam, né? Te dá uma autoridade. Fala, eu vi isso no podcast, não sei o que. E se eu for um maluco alucinado falando besteira? Alguém vai se aproveitar disso. Então, a primeira pessoa que eu queria acreditar, Felipe, que me encheu o saco, segundo vocês todos, né? O Dari, que era outro que me encheu o saco, depois vocês. Eu acho que vocês são tão chatos que isso está dando certo. Obrigado de verdade. E eu queria ler aqui, pode, eu vou ler aqui, brindar aos 30 episódios do Expresso Jurídico é celebrar uma trajetória de consistência, relevância e proposta. Cada episódio tem contribuído para aproximar o universo jurídico da prática empresarial e ajudar profissionais a enxergar o direito com mais estratégia e leveza. Para nós da Hype é um privilégio fazer parte dessa construção. Contribuir, fazer parte não, vocês são a alma disso.
contribuindo dos bastidores, mas acreditando também, né, bastidores, mas acreditando profundamente no impacto que esse projeto tem gerado para todos. Que este vinho simboliza o brinde, a jornada até aqui e aquilo que ainda está por vir. Novas ideias, novas conversas e muito mais conteúdo de valor. Parabéns pelo marco e pela parceria de sempre. Seguiremos juntos para os próximos 30 e muito mais. Com a administração Dario Pérez e equipe. Hyper. Olha, de verdade, eu estou falando de verdade. Eu estou fazendo, eu agradeço o Dario e todos vocês. Isso aqui eu não vou dividir com vocês. Não. É só para você. Quero agradecer. Está aqui? Tá aqui, ó. Bota aqui, ó. Aí, ó. A do meio. Agradecer o presente e dizer que isso não será servido nem para quem esteve aqui com a gente nesse episódio. Será exclusivo. Né? Mas, de verdade, eu acho que fazer os 30 episódios, eu não sei se nem se vale tanto essa espuma toda, essa fofoca toda. Mas que é importante, essa foi uma coisa que a gente estava conversando. Exatamente, mas que para mim se tornou uma coisa de muita responsabilidade, sem dúvida. Né? Porque eu falei, cara, peraí. O que começou a chamar a atenção foram esses números. E aqui também, não sei nem se na coisa, de começar a andar no fórum, ver os meus colegas advogados, magistrados, falou assim, você virou... Podcaster. Blogueiro. Blogueiro. Virou blogueiro, não sei o quê. Eu não sei o quê. Eu falei, cara, as pessoas estão vendo, as pessoas estão olhando. Aí gera responsabilidade. Mas como vocês são excelentes, eu sou só o porta-voz de vocês, eu só estou transferindo a responsabilidade para vocês. É muito difícil estar atrás do microfone. Dá para a gente ver o quanto você evoluiu do primeiro para hoje. Isso aqui você vai pegar amanhã da coisa. Mas isso que eu estou falando, eu não acredito nada. Desde o escritório de papai que ele fala, ninguém advoga sozinho. É uma pretensão. Você fala a sua coisa, você cisma. Dá para um colega, cara, você não prestou atenção nisso aqui, está chato, você está... A gente tem que trabalhar em equipe, né? É verdade. Como diz o Tardan, né, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ele falava que o mundo hoje era... Primeiro ele veio com a história que o mundo hoje era o compartilhamento. Né? Você vê que até as grandes empresas, a contabilidade está num lugar, não sei o que, está em outro país, ele falou, o mundo hoje é compartilhado. E ele tem uma palavra que eu rio muito com ele, que ele usava muito, que era vamos rebutar. Ou seja, a gente não precisa criar mais nada. Né? Mas vamos rebutar, vamos recuperar aquilo de bom que foi ficando, que foi sendo esquecido. Se a gente conseguir pegar as boas práticas, etc., a gente já está fazendo um bem para a humanidade, para a sociedade como um todo, né? Porque os valores estão estabelecidos. A gente que vai se deteriorando em cima disso, conforme a nossa necessidade, né? O nosso interesse, e não estou falando de mal para ti, não, estou falando de cada um, né? O nosso interesse momentâneo daquilo, a nossa vontade naquele momento, como é que a gente faz isso? Então, essa palavra do rebutar, do Tardan, é muito interessante. Eu acho que vocês rebutam todos esses valores através desse podcast. Eu sou de verdade só o porta-voz disso. Então, quero agradecer ou dar os parabéns a todos vocês, porque, na verdade, fazem isso acontecer de verdade. E muito que venham mais 30, 60, 90. É isso. O que eu ia te perguntar, você quer continuar gravando? Fazer essa final, a dinâmica, tá bom? Para mim, Felipe, eu sou cachorrinho, olha aqui. A gente pode continuar, a gente pode fechar, a gente pode continuar o papo mais 20 minutos sem encerrar. Acabou que a gente saiu aqui para vir para a porta e a gente nem viu o assunto que pausou, que foi Costa. Na história do Costa? Não, ele falou do Costa já falou do Costa. Costa já foi. Já bateu os depoimentos, a gente finaliza com o depoimento. Eu acho que tá bom. Tá bom. E, cara, eu achei teria mais coisa para falar se fosse... Quando eu comecei a ver, eu fiquei pensando exatamente... Os casos... Como é que eles vão fazer isso? Isso ficou ótimo. Não, mas não é. Não sei se você vai... Você tava com medo de ser entrevistado, né? Mas não é arrogante. Não é nada. Não é nada. Faz parte. Faz parte. Mais de 30 anos a gente muita não pode deixar passar em branco. Informação, é muita coisa que você tem a contribuir para quem está ouvindo. Então, é arrogância nessa parte, achar que não pode. Não, cara, tem tanta gente. Mas de verdade, eu fiquei pensando assim, esses cortes estão tão bacanas. Né? E tem gente aqui, eu ainda falei, caramba, Carlos Aquino, reitor da universidade, lá, uns maiores nomes da advocacia do Nordeste, essas coisas assim.
tanta gente boa, Alexandre, né? Tem tanta gente forte aqui que, caramba, a Gisele hoje não, desde aquela época, é a maior. A Gisele, para vocês terem uma noção, no direito tem uma coisa que a gente chama de transformar as decisões, né, em súmulas, ou seja, todo mundo, todos os juízes no Brasil inteiro tem que seguir aquela decisão. Mas para isso o Supremo tem que entender que depois de um certo número de ações, não adianta ficar repetindo a ação, todo mundo tem que decidir assim. A Gisele tem 42 anos. É a única advogada brasileira que já criou 3 súmulas de vinculantes com os processos dela no Supremo. Não tem nenhum. Não tem nenhum outro na história do Brasil. Ela tem 42 anos. Eu estou falando isso porque quem não é do meio jurídico sabe assim, eu falei, cara, Gisele foi a primeira que a gente... É lógico que era filha do Jefferson, né? Mas nesses 2 anos, sei lá, as coisas continuaram rodando, né? Eu falei, cara, a Gisele entra hoje, o podcast dela, não sei se vocês acompanham, né? A Gisele, você entra assim, a Gisele é a estrela, todo mundo fica pedindo para tirar foto com a Gisele, vai dar o toque, eu falei, você virou popstar, isso mesmo. Essas coisas, a Silvia, que a gente gravou, aquela trabalhista, a Silvia, ela pegou um garoto, que eu acho que a gente tem que botar, né, que ela bota o teminha e o coisa, cara, o que a Silvia começou a fazer, né? Ela tinha até pedido o Felipe, alguém para indicar para ir no escritório, ela grava, num dia ela grava, acho que são 10. Ela vai botando. E como ela é professora, tem uma atuação muito grande na Justiça do Trabalho, não sei o quê, então ela pegou essas 100 últimas normas do TRT, Tribunal Regional, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que está mudando as interpretações, todo o direito do trabalho, ela gravou tudo em 1 minuto. Mas ela fala, isso aqui, ela bota a primeira coisa, segunda coisa, só daquele tema, isso aqui. Ela está arrebentando, ela está arrebentando. Os shorts do YouTube é maneiro para ele. Porque assim, quando a ideia do algoritmo é volume, né? Uhum. Vamos supor, a média é 1 a cada 7 viraliza. Então quando você lança volume desses vídeos curtos, a probabilidade de você viralizar um deles, pelo menos, é muito grande. Deixa... Essa do Hélio que está no ar... Pai, deixa eu só fazer uma coisa, só pra gente encerrar. Vamos encerrar a gravação? Acho que todo mundo pode vir pra cá, a gente encerra aqui. Acho que não precisa nem sentar. Ali, ó. Não, aqui, ó. Vai aparecer todo mundo bonitinho ali, ó. Vem pra cá todo mundo. A gente encerra ali, ó. Assim? É assim mesmo. A gente encerra assim. Não, então eu vou pra cá. Vai ficar todo mundo Quer junto. ficar mais Então, aqui. Pra cá você. Aí olha pra Então é essa câmera aqui, ó. Onde nós estamos? Aí. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo ali. Todos presentes. Todos presentes. O que a gente faz agora? Então a gente fala, encerramos mais um episódio, 30 A episódios. gente fica no hino do Flamengo? Você Nossa, independente de Por mim, a gente fica no hino do Flamengo, tá ótimo. Ruma Lima. Não, mas na verdade eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Tem uma coisa que eu falo no escritório que eu acho que te cabe aqui no momento. Eu me sinto extremamente gigolô disso tudo. Né? Porque eu uso a competência de vocês, eu uso a inteligência de vocês, eu uso o tesão de vocês em fazerem as coisas, o esforço de vocês, o estudo de vocês para criar isso tudo. No final parece que aparece eu. Então parece que eu não sou o cara, não, porcaria nenhuma. Dentro do escritório tem sim. Não, tem dentro do escritório tem uma equipe de gente fazendo. E aqui nesse podcast tem, para quem nunca soube, né, tem uma equipe atrás fazendo isso. E graças a Deus, o único aqui que reclama e faz sou eu, porque eu não entendo disso. Mas eles, com a segurança deles e com a certeza deles, que eles nem me perguntam muito, não é só mandam eu vou fazendo, né? E até depois a gente vai conversar sobre o negócio de assédio, o pessoal da terceira idade, tem o estatuto idoso. Estatuto idoso, né? Então, o sucesso desses 30 meses, eu queria agradecer a todo mundo que deu esse depoimento aqui, que eu acho que estava todo mundo que a gente já gravou estava aqui, todo mundo, o Luciano Bandeira, presidente da Ordem, deputado Alexandre Cardoso, Breno Carnevale, secretário de Ordem Pública aqui da Prefeitura, Gisele, Silvia, Dari, todo mundo, né? Os 30 que já passaram por aqui, a competência deles, o bom nome deles, o crédito que eles têm é que fizeram esse podcast dar certo. Quer dizer, a gente está se aproveitando
credibilidade deles, do bom nome deles, que eles construíram para criar nossa credibilidade. E aqui internamente, é esses 4 aqui que fazem, na verdade, isso acontecer o tempo todo. Fora o pessoal aqui do iPod, que também estão sempre aqui, o pessoal da técnica, o pessoal daqui de dentro, sempre com carinho, com atenção, brincando, relaxando, faz isso, não é? Às vezes eu digo também, tá? Faz isso assim, relaxando, né? E faz essa coisa ser o que a gente, ou acho que é o que eles querem que a gente faça. Cada um, de verdade, de fundo do coração, desculpa tomar o tempo, incomodar tantos vocês como eu faço, mas eu acho que está dando certo. Obrigado. Vamos embora. Aproveita e chama o pessoal para seguir o canal. Aproveitando só para fechar, segue o canal, curte, compartilha, comenta. Vem muitos outros por aí. Mais 30 pra frente. E fiquem ligados no próximo episódio, hein? Valeu. Fechou? Fechou? O que a gente faz com esse bolo, com esse vinho?